E a questão da resignação, quando nós vamos analisar, ela tem sinônimos do tipo suportar, conformidade, paciência. Haja exercício de paciência na atualidade, não é fato? Porque as mudanças que se dão, elas são todas muito rápidas. Né? Nós estamos vivendo um período de mudanças que são rápidas. E se nós formos analisar, quando nós olhamos com paciência, com resignação, elas são necessárias. Nós não conseguimos limpar uma fonte revolvendo apenas a água. Nós precisamos colocar a água limpa para que ela possa ir se purificando. Não é assim? E nós estamos num estágio evolutivo significativo em matéria de conhecimento, de inteligência, e é exatamente por conta desse nível que nós nos encontramos que as coisas estão funcionando, estão acontecendo muito rapidamente. Faz sentido, né? Quanto maior a inteligência, maior a capacidade, maior conhecimento, maiores condições, mais rápido as coisas acontecem. Nós estamos notando, no campo da tecnologia, por exemplo, o que nós conquistamos, nós nem precisamos ir para 3 décadas atrás, o que nós conquistamos em uma década, na última década, nós demoramos séculos ou nós demoramos décadas para chegar a ter tudo aquilo que hoje se apresenta e numa velocidade de substituição gigantesca, por conta exatamente da nossa capacidade, não é? Se nós não fôssemos capacitadas a essas alterações, elas não aconteceriam na velocidade que elas estão acontecendo. Por isso que há necessidade de nós prestarmos atenção sobre esses aspectos, a começar da relação de nós mesmos, no que diz respeito à nossa saúde, à nossa vida, porque já é de conhecimento científico, já trouxemos aqui em outra oportunidade, as questões da epigenética. Nós não temos aspectos novidadeiros também sobre esse assunto, apesar da terminologia ser um tanto quanto mais recente, ser de 1940 a 1942 por um médico alemão, mas estudado mais aprofundadamente há cerca de 26 a 30 anos, que se vem estudando, verificando que nós não somos frutos puros e simples da genética. Já tratamos disso anteriormente, pedimos a sua paciência para estarmos citando novamente. Nós somos frutos de um processo integral. Né? O meio tem interferência, a nossa alimentação interfere, os nossos pensamentos interferem na nossa vida, os nossos sentimentos, com quem nós nos relacionamos, a maneira que nós nos relacionamos. Tudo isso faz parte da nossa existência. Onde a genética de 0 a 100 influencia na nossa vida, né, pela condição que nós recebemos da árvore genealógica, em 20%. Significando que condições que estavam numa árvore genealógica que antigamente diziam que seria mandatório que o indivíduo passasse ou não viesse a passar, isto é completamente superado. Né? Porque se nós não vigiarmos esse processo em nós mesmos, toda essa estrutura que influencia em nós mesmos, nós podemos implementar situações em nós que não estavam na nossa programação espiritual, por questões de livre-arbítrio, de liberdade de escolha. E o contrário também é verdadeiro, desimplementar em nós situações que poderiam fazer parte, mas a nossa mudança de rota, nossa mudança de rumo pode fazer grandes modificações em relação a nós mesmos. Faz sentido, não? Porque nós somos seres autônomos, né, pessoal? Nós não somos seres heteronômicos, apesar que ainda nós temos parcelas da sociedade que entendem esse processo de heteronomia, ou seja, um ser, coloque-se o nome que se quiser nele, controlando as criaturas e, obviamente, anulando a vontade das criaturas. Esse é um ser, uma postura heteronômica. Na questão autônoma, nós utilizamos a nossa liberdade de escolha da maneira que nós achamos mais adequado. E vamos, à medida da nossa conscientização, porque a conscientização não acontece toda de uma vez, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos
alterando aquilo que fizemos de forma inadequada, ou se fizemos bem, mas não fizemos completamente bem, porque não é só a questão de nós cometermos os nossos equívocos, os nossos enganos, porque nós cometemos equívocos e enganos, na grande maioria da população mundial, por desconhecimento, e não por interesse de fazê-lo. Por desconhecimento, porque você vai fazer, não tendo um conhecimento, não tendo a prática do processo, é possível fazer de uma maneira inadequada. Né? À medida que nós ganhamos conhecimento sobre, nós vamos fazendo, por vezes não de uma forma tão boa, e podemos, então, com a nossa autonomia, melhorarmos a cada dia, a cada condição. Entenda-se dia como um dia mesmo, entenda-se dia como uma nova existência ou novas existências, onde nós vamos nos aperfeiçoando, mas precisamos aplicar, porque todo o processo, por mais rápido que possa parecer, ele funciona de maneira a não agredir a nossa liberdade, por mais rápido que ele possa ser. Rápido pelas condições da nossa capacidade. Ele tem essa característica, porque nós somos seres extremamente dinâmicos e estamos, no momento, vivenciando esse dinamismo que, se parar para pensar, está nos fazendo bem até certo ponto. Né? Até certo ponto, porque esse nosso dinamismo também nos implementou situações bastante complicadas, né? Que hoje nós colhemos por fruto de inexperiência, por fruto de desconhecimento, vamos colhendo algumas coisas que nós plantamos de forma inadequada. Para fazermos o quê? Olha as oportunidades que se renovam, para refazermos processos, aqueles que não são bons, e colocarmos mais foco naquilo que é positivo, a começar da nossa saúde. Quando a gente falou de epigenética, nós estávamos colocando a condição de que não é novidade. Avicena, que viveu nesse período de 980 a 1037, ele era um polímata persa, ou seja, um indivíduo que tinha profundo conhecimento de vários assuntos, era também um filósofo, etc. E quando ele vai falar da relação que nos diz respeito diretamente da nossa saúde ou da enfermidade, olha o que ele coloca, que a imaginação é metade da doença. Fantástico, né? A imaginação é metade da doença. A tranquilidade é a metade do remédio. E a paciência é o primeiro passo para a cura. Não é gostar de sofrer, não só nos aspectos de natureza física na relação da saúde. Não é gostar de sofrer, é aprender com o processo. Ok? Aprender com o processo é a questão da resignação. É eu verificar o que a minha natureza está me dizendo. André Luiz diz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a dor é um aviso de que algo não vai bem. E esse algo que não vai bem, nós precisamos prestar atenção em nós mesmos. E aí, quando nós verificamos, vamos buscar, claro, tratamento, etc., tudo aquilo que é a terapia adequada, e, ao mesmo tempo, fazemos o quê? Vamos aprendendo com aquilo que está à nossa frente, seja em nós ou no nosso familiar, etc. Isso é se resignar, não é gostar do que está acontecendo. É procurar minimizar, se não for possível curar de vez, é procurar minimizar o processo, né? O melhor que possa ser feito, ou então buscar a alternativa final. Mas, enfim, é aprender com o processo, para que a gente não repita situações, né? E até nós estudamos nessa quinta-feira passada, no livro Mundo Maior, capítulo 14, já estamos entendendo até o capítulo, porque fica muito mais fácil, a assistência espiritual que ocorre. O indivíduo tinha um problema enfermiço na área da dependência química, e é tratado devidamente em virtude dos danos que causou a si mesmo. Então, é tratado pelos mentores, etc. Bom, tão logo a criatura voltou à sua estabilidade,
em matéria de saúde, ele voltou a fazer as mesmas coisas. Você conhece gente assim, não? Espero que não seja você, não é verdade? Mas ele voltou a fazer as mesmas coisas. Voltando a fazer as mesmas coisas, criaturas que, por uma razão ou outra, e todos nós temos essa possibilidade, que criam processos, né, favoráveis a si mesmo, porque nós somos pessoas que temos muita coisa positiva em nós e a espiritualidade nos conhece mais aprofundadamente e age em nosso favor. Não é verdade? Age em nosso favor. Nós temos muitas conquistas, isso é uma realidade, né? Ninguém aqui tem interesse de prejudicar uma outra pessoa, tem? Se tiver, vai começar a estar recebendo passe a partir de agora e vai se arrastando para a sala de passe, porque é o fim do picado. O fato é, ninguém tem esse interesse. Percebe? Significa que você, eu, nós somos uma criatura boa, sim ou não? Nós não somos bons integralmente, porque a gente colocou o pedestal de bondade em algo que tem características de santificação. Aí fica difícil atingir, porque para atingir aquele grau, né, um grau de espírito evoluído, tem todo um processo. Nós estamos no processo. Então não é aqui e o final, é o durante. E esse durante está nos capacitando a chegarmos a um determinado instante a termos possibilidades de espíritos que nós admiramos, que nós verificamos que são criaturas resignadas diante dos seus próprios problemas, que são criaturas que lutam diante das suas próprias condições. Ou seja, nesse exemplo que nós estávamos dando, o indivíduo melhora para voltar a fazer a mesma coisa, e a espiritualidade vai auxiliá-lo. De que maneira? Faz com que ele tenha um infarto do miocárdio. Tira ele da situação, coloca ele num processo de internação e com medicação que, a rigor, também não vai funcionar muito bem durante certo período de tempo, para fazer o quê? Tratá-lo. Não é verdade? É um tratamento, é um processo. Por isso que, às vezes, dentro dessas estruturas, nós encontramos pessoas que mostram a resignação diante, ou a paciência, ou suportar diante de condições muito, muito adversas. Vocês conhecem esse cidadão, não? Esse é o Nicholas James Vujicic, conhecido como Nick Vujicic. Está hoje com 42 anos, nasceu em Melbourne, na Austrália. Ele é um grande palestrante, né? Pode ser que muita gente já tenha visto ele, pelo menos no YouTube ou pessoalmente. Ele, depois de uma condição, de uma tentativa de suicídio, vai saber se já não veio desta maneira para impedir um evento grave em relação à sua própria existência. Porque nada é por acaso. Mas nós não sabemos. O ponto todo é que é exemplo. Ele teve uma tentativa de suicídio e não foi bem sucedido, mas resolveu dar uma virada na chave e usar das condições autolimitantes, né, limitantes para ele, em relação a ser exemplo de motivação para as pessoas, que, porventura, às vezes, têm uma organização fisiológica perfeita, uma criatura brilhante, etc., mas que, por vezes, trabalha contra si mesmo, né, dando esses exemplos de resignação. Por isso que a gente vai no Evangelho e verifica o seguinte, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, é bem-aventurados os aflitos. Não é para a gente se afligir, para a gente sofrer e achar que é bom, não é nada disso. Na realidade, foram ensinamentos colocados por Jesus, que foram ministrados num monte em Cafarnaum. E o que ele traz nesses ensinamentos, pessoal, ele tinha o objetivo de fazer uma síntese das leis morais que regem a humanidade, sendo um termo técnico, na realidade, para indicar uma forma literária de ministrar conhecimentos. É tão interessante que Mahatma Gandhi, não é, o libertador da Índia, chegou a dizer que se os homens, né, as criaturas, tivessem destruído tudo aquilo que se tinha no Evangelho de Jesus e sobrasse só as bem-aventuranças, que, na realidade, nada estaria perdido, porque as bem-aventuranças é um roteiro de consolo e também uma condição de mudança de patamar do pensamento das criaturas a respeito delas mesmas. Não é sensacional?
Só as bem-aventuranças. Até porque nelas estão contidos todos esses aspectos da criatura diante dela mesma e dela para com a vida e o relacionamento que ela possa ter. Por isso que determinadas situações que nos visitam, Paulo vai dizer na carta aos Tessalonicenses: dê graças a Deus por tudo, o que não é fácil. Não é? Não é fácil. Você está diante de uma situação problemática, seja de relacionamento, seja de enfermidade, seja de uma condição onde o indivíduo partiu, etc., não é? Desencarnou e coisas do gênero. Não é fácil, é? Não é fácil você dar graças a Deus por tudo. Mas, na realidade, só ocorre para o nosso engrandecimento, seja de que maneira for, apesar de não ser, por vezes, suportável, e aí a gente entra num processo de revolta. E quando entra no processo de revolta, a revolta é o adoecimento do espírito, no aspecto da manutenção do orgulho em si mesmo ou do egoísmo, aonde são enfermidades, os quais, se nós formos verificar, nós precisamos fazer uma alteração, até porque uma pergunta feita à Madre Teresa de Calcutá, um repórter da BBC de Londres perguntou para ela, quando ela estava encarnada, perguntou: Madre, o que a senhora gostaria que a ciência inventasse? Ela disse assim: uma pílula que curasse a indiferença, porque a indiferença é fruto do egoísmo. Eu cuido de mim e o problema dos outros é dos outros. Percebe? Mas, na realidade, eu preciso dos outros, porque nós somos seres que vivemos em sociedade. Uma pandemia mostrou exatamente esse problema. Quanta gente ainda não trabalha questões psicológicas, etc., em relação a um processo de isolamento ocorrido. Não é fato? São as sequelas que ficaram em relação à condição de mostrar para nós que nós somos criaturas que dependemos umas dos outros, não no aspecto direto, como às vezes a gente acha que precisa, mas nós somos criaturas que nos retroalimentamos. Estamos num patamar evolutivo similar e aí nós nos retroalimentamos com as condições dos nossos pensamentos, dos nossos interesses, das nossas vontades, onde nós alimentamos energeticamente as pessoas com as quais pensam de forma semelhante e somos por elas alimentados. Nós somos criaturas que nós precisamos desta relação para viver. Olha que beleza. Somos criaturas que nós nos alimentamos pelo amor. Então, obviamente, mesmo que ele esteja distorcido em nós não conseguimos viver separados uns dos outros. Nós somos dependentes uns dos outros. Por isso, essa realidade no crescimento do espírito. Nós não somos felizes sozinhos. Não é verdade? Nós não somos felizes sozinhos. Nós precisamos compartilhar. E é nesse processo que começa já no padrão mental do ser. Por isso que vivemos uma realidade que nós montamos associado a outras mentes. Então é importante que nós prestemos atenção naquilo que nós montamos a cada dia, através daquilo que nós pensamos. Porque aquilo que nós pensamos formata a nossa condição. E conhecendo o Espiritismo, não importa a situação de formatar neste plano material, importa? O que acontece é que já existe e age na dimensão espiritual, na dimensão paralela. Aquilo que eu cultivo na minha mente já está devidamente materializado na dimensão paralela e age sobre mim, não. Age sobre mim e age sobre os outros. Eu sou responsável por aquilo que eu estou alimentando para mim e aquilo com o que eu alimento os outros. E, obviamente, como é um regime de troca, sou por eles alimentado. Por isso que a recomendação de Jesus era buscar as questões do auto-perdão e do perdoar-se e do perdão, e das questões de trabalhar na situação de fazer o bem sempre. Por quê? Porque o bem é bom para nós. É ser inteligente. Ser bom é ser inteligente, é usar da inteligência em nosso próprio favor,
Porque quando eu faço no direcionamento do outro ou dos outros, e isso não é num campo de natureza física, que nós precisamos agir com aspectos materiais puros e simples. Graças a Deus, nesse país, nós não temos situações de grande miserabilidade, nós temos situações de pobreza. Não é? Temos alguns quadros que chegam próximo ou chegam à miserabilidade, mas não é extensivo. Nós temos muito mais facilidades de atender criaturas que são desprovidas de muitas coisas, não é assim? Grosso modo. O fato todo é que, como é que nós podemos ajudar num lugar onde se encontra muito menor pessoas sem condições de vida? Atuando de uma maneira positiva, né, através daquilo que nós podemos interferir em favor dos outros. Faça a prece pelos outros. Não é fantástico? Ore pedindo pelos outros. Quer bem maior? Nós direcionamos pedidos cuja condição é de interferência. Nós fazemos preces para Deus em favor das pessoas. E aí, às vezes, a gente diz assim, mas eu não sou capacitado a fazer o bem para ninguém. É porque você não quer. Não é? Porque capacitação todos nós temos. Somos seres únicos, criaturas com potencial enorme que pode transferir para o outro. E nas condições, quando a situação nos aconteça, como dizíamos que Paulo diz, dê graças a Deus por tudo, as condições da aplicação da resignação naquilo que dói. Porque há uma relação dor e sofrimento. Dor, embora a gente possa sentir dor e não sofrer, os termos, às vezes, na maioria das vezes, eles são interpretados como sinônimos. Por dor, você vai passar. Sofrer é opcional. Porque dor, nós passamos até no desenvolvimento nosso, no período da infância, no período da adolescência, etc. Não é verdade? E quem está cuidando do adolescente sabe que eles não têm hormônios, eles têm demônios. E aí dói cuidar dessas criaturas, que é uma coisa complicada. Agora, não se esqueça, nós também fomos adolescentes um dia. E tem um detalhe, se o adolescente der muito trabalho para você, ou a adolescente, faça o seguinte, diz assim, o bom de tudo isso é que eu sou reencarnacionista e vou voltar como seu filho ou sua filha. Olha que beleza. Eu me vingo, é uma questão de tempo. Não é? Eu vou voltar e vou ser adolescente de novo. Né? Eu, por exemplo, tenho mais passado do que futuro, né? Já estou aí me candidatando a ser adolescente com alguém. Você não sabe o que te espera. Aí, mas o fato mas não é uma realidade, por dor todos nós vamos passar, sejam elas condições que for, mas o sofrimento não. E o que acaba acontecendo? Mas quais são os tipos de dor que, de acordo com o que nós conhecemos na doutrina, o ser humano está sujeito? Algumas delas. Por exemplo, dor e expiação. Esta relação, ela se refere à consequência de uma ação passada. Por isso que despertas em nós mesmos, porque quando você incorpora o ensinamento de Jesus, não é que você incorporou a doutrina inteira, você incorporou o ensinamento do Cristo, que ele é básico. Você ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Estamos resolvidos. O restante é adicional. Né? Tudo você vai adicionando para ampliar a capacidade nossa, né, que nós temos de conhecimento, e transformar esse conhecimento em movimento, que se torna em sabedoria. Né? Porque essa é uma das asas do espírito, a outra é aquela que ele ama. E o espírito completo vai saber e amar na mesma intensidade. Por isso que é aproveitar esses aspectos. Mas nessa condição, o que a gente tem que fazer é não passar por isso, porque expiação é algo opcional, significando dizer o seguinte, eu vou passar por provas, nós vamos passar por provas. Apesar de expiação ser uma prova, a prova não é uma expiação, ok? A expiação é quando eu sou teimoso. Eu sei, tenho consciência de, e não vou fazer porque eu não vou te dar esse gostinho. Ok? Ponto. O que eu estou criando?
uma situação experiencial para mim mesmo. E eu vou experimentar à medida que eu fique nesta condição, que eu mantenha essa postura. Eu não gosto de determinadas pessoas. Pronto. O que significa? Eu mantendo essa situação, eu reencarno exatamente ali, naquele meio aonde eu não gosto. Por quê? Para aprender a respeitar aquelas criaturas que eu menosprezo. Faz sentido? Isso é pena de... Não tem pena nenhuma. Tem ação magnética. Eu não gosto daquilo, eu me associo àquilo. O amor me liberta. O ódio me prende. Isso aí eu vou levar para o túmulo. Não vai, seu mala. Você vai passar do túmulo e vai reencarnar, inclusive sendo uma mala junto com aquelas malas que você diz que não gosta. Que às vezes se chama família. Que a gente não reencarnou no lugar errado. Né? Não é verdade? Você não reencarnou no lugar errado. Você reencarnou onde você tinha que reencarnar. Onde você possa ser mais útil para você mesmo e para a sua coletividade. São palavras de Emmanuel no livro Leis e Amor. Onde você possa ser melhor e mais útil. Mas o pessoal lá em casa precisava estar tomando passe. Se precisasse, estava aqui, não estava você. Se você está aqui, engole o sapo, volta para casa, né? Volta para casa, porque todo mundo está perturbado lá em casa até caso contrário. Não é verdade? Não é, porque você é um missionário, uma missionária, e você vai chegar levando amor para as criaturas. Olha a mudança de plano, não é verdade? Você chega lá cheio de amor para dar, mas eu moro sozinho. Dá o amor para os obsessores que estão te esperando lá. Vai dando amor para o povo. Não é? Amanhã no trânsito, vai orando pelas pessoas. Não é aquele trânsito miserável até Miami, que demora, negócio de 45, demora 2 horas. Você vai orando pelas pessoas, etc. Até porque, se você não orar pelos outros, que está, na realidade, refletindo em nós mesmos, nós vamos criando situações abalando a nossa saúde, abalando o nosso equilíbrio, e o que é pior, fazendo conexões com criaturas nesta dimensão ou em outra, abalando essas conexões com essas criaturas e recebendo esse reforço em tempo integral, porque no Wi-Fi de Deus não tem vírus, a ligação é imediata e eu abasteço e sou abastecido, Só para parar para prestar. Saia de casa mal-humorado amanhã e faz esse teste. Não faça, porque você pode ter um infarto e aí a coisa o teste fica muito intenso. O fato todo perceba como nós vamos fazendo conexões e a situação desagradável vai tomando o corpo. Faça o contrário. Levante amanhã de bem com a vida, até porque você podia ter desencarnado durante a noite. E quando a gente... É uma verdade, desencarnar é sair do corpinho. Aí você, não, mas esse agora estava malhado, bronzeado, bonito, eu fiz uma plástica, estiquei aqui, estiquei ali, etc. Tirei aqui, né, o pânceps, reduzi e tudo mais, e agora ele vai para o túmulo. Ponto. E você vai tomar jeito na vida. Mas não é uma realidade? Você sabe o dia que você vai desencarnar? Não. Eu tive casos de amigos que desencarnaram no centro espírita, que é o melhor lugar para você desencarnar. Você vai tomar passe hoje, ele desencarnou tomando passe. Olha que beleza. Você vai tomar passe, não vai? Vai ser uma alegria, você já entra preparado. Você vai que eu não saio. Não é verdade? Ou você faz que nem o primo de um amigo meu, ele disse assim, você vai entrar na sala de passe. Ele entrou, viu todo mundo saindo, ele saiu junto. Disse, o que você achou? O pessoal passou, eu passei. Olha que beleza, não era para lugar para passar, eu passei. Então, seja de uma maneira ou de outra, o fato o melhor momento que nós temos na nossa existência é agora. Então, aproveite ele intensamente. Intensamente. Saindo dessas estruturas, dessas coisas tacanhas, dessa repetição, dessa mesmice. E aí sim, você pode ir para uma dor evolução. Ocorre o contrário. Às vezes a gente sofre porque tem a aspiração da perfeição, a purificação da nossa alma. Não é verdade?
Por quê? Porque a caminhada não é fácil. Quando a gente resolve mudar, sofre ou não sofre? Puxa, mas eu gostava tanto de fazer desse jeito, mas eu tenho que fazer uma alteração na minha vida. Eu não posso viver, né? Era Einstein que dizia, fazendo as mesmas coisas, querendo um resultado diferente. Eu tenho que fazer de maneira que isso mude o meu patamar. Esse é o convite de Jesus. Nós criamos uma figura religiosa, colocamos uma distância enorme, né, num pedestal inalcançável. Jesus não veio trazer uma nova religião, ele veio trazer um roteiro de vida, um roteiro de espiritualização, luz para os nossos caminhos, sabe? Abertura e luz para os nossos caminhos, é abrir consciência. É ter consciência sobre nós mesmos, é mergulharmos no processo do autoconhecimento, que são os fatores de modificação do espírito. Aí a gente enfrenta de acordo com o que o Paulo disse. Dê graças a Deus por tudo, por maior dificuldade que seja. Por isso que reencarnação não é punição, ela é motivo de evolução. Principalmente quando nós iniciamos dizendo do momento atual, não é? Que está nos demandando o tempo todo, não é verdade? Tem demanda ou não tem? Tem demanda a começar da paciência, do fato de compreender o outro, de aceitar a diferença, porque nós, por nossa vez, para o outro, que a gente diz que é diferente, nós também somos diferentes para eles, não é verdade? Não é só o outro que é diferente de nós. Graças a Deus é que nós somos diferentes, que forma a beleza de uma sociedade. Não é fato? Não é todo mundo igual. Nós somos seres que formam essa maravilha de sermos essas criaturas. Reencarnação é tremenda oportunidade. Uma oportunidade que, se a gente deixa passar, nunca mais volta do mesmo jeito. Ok? Ela volta, mas não é do mesmo jeito. A família é diferente, o país pode ser diferente, a situação será diferente, a cultura pode ter mudado, etc. Volta a oportunidade, mas não é mais do mesmo jeito. Então, não podemos perder. Nós não podemos perder esta oportunidade, porque ela é sagrada. Estendamos a nossa existência o máximo do tempo possível. Deixe o seu mentor esperar sentado. Você vai voltar para lá de onde você estiver no bagaço. Assim, tipo, seu corpo vai te botar para fora, porque já não dá mais. Porque é como acontece o desencarne. Não é o espírito que deixa o corpo, é o corpo que, não tendo condição de manter a vida, expulsa o espírito. Mas isso acontece num processo natural. Raros são aquilo que não é natural, não é verdade? Raros são os casos que não são naturais. Então, ele vai acontecendo de uma forma gradativa e sábia. Nós vamos declinando a situação, por mais que a gente estenda, nós vamos declinando os nossos potenciais de manutenção do corpo físico, das nossas energias, e desencarnamos naturalmente. É como funciona. Não é a regra é essa. Sai da regra criaturas que, porventura, construam processos que são para eles não punitivos em absoluto, não são para eles para trabalhar determinados traumas que a pessoa, por exemplo, esteja vivenciando e precise resolver de uma maneira onde ele elimine em si mesmo o trauma que foi lhe ocasionado, não que seja igual, mas que tenha características semelhantes. Por isso, o KSSF oferece cursos das obras do André Luiz, às quintas-feiras, que nós podemos nos aprofundar nesses itens a respeito desses aspectos que somos, no final das contas, o reflexo de nós mesmos. E um pouco mais em frente, nós verificamos a questão também da dor auxílio. O que é a dor auxílio? Aquilo que a gente havia dito, contado lá da história do capítulo 14 do livro No Mundo Maior. Não atende, porque pode ser Jesus chamando que está na hora de subir. E quando sobe, só sobe, não desce. Esse que é o grande problema. É melhor evitar, não é verdade? Está ruim aqui, mas vai que o GPS falha, a gente não vai para o nosso lar, fica num umbralzão velho de guerra. É melhor administrar o demônio por aqui, não é? Porque a gente não sabe. Então, o fato é, esses são aspectos que, por vezes, são neutralizadores. Deixam o indivíduo para meditar na situação. Uma gripe às vezes faz isso. Não é verdade? Por que ela aconteceu? Não no nosso caso, dos meninos, porque nós somos seres frágeis. Um resfriado pode nos matar. Não uma gripe. Nós somos frágeis.
Esse que é o problema. Vocês, meninas, não nos entendem corretamente. A gente precisa ser muito bem tratado nessas horas, porque se você deixar, a gente sai do corpo de uma vez. Né? Então, você precisa tratar melhor a gente. O fato é que faz a gente repensar, nós repensarmos ou não. Por que é que isso aconteceu? Verifique se atrás de um probleminha, por menor que seja no nosso organismo, seja se você tem herpes, né, a reincidência do vírus, seja uma gripe, algo que seja mais simples, não precisamos, né, ir para escalas mais acentuadas. Se não tem em paralelo, está em paralelo ou um pouco antes, um posicionamento inadequado nosso, uma irritação, uma postura, uma discussão, seja lá o que for, ou um estresse acentuado que aconteceu de um momento para outro. Já tem um aprendizado ali. Esse é o processo da resignação. Eu vou aprender com essa situação para não repetir, porque eu estou agredindo a mim mesmo, para não passar para a situação dessa natureza, que eu preciso ficar meditando. Haja meditação, não é verdade? Numa cama durante um tempo estendido. Haja meditação. Por isso que, veja, aproveitar a existência para não ter que entrar nesse tipo de estrutura, que, na verdade, é uma metodologia buscando a cura do ser nele mesmo, que nós podemos dispensar pela nossa inteligência. Outro aspecto, dívida do passado. A gente volta para dentro de nós e mesmo que nós saibamos da advertência do esquecimento do passado, nós temos sempre a intuição que fomos e por que estamos nessa situação. Quando não as questões da tendência, que a gente verifica, né? Nós somos criaturas que... Kardec vai perguntar se era possível saber a existência anterior, e a resposta dos espíritos, sim, é. Tranquilo. Basta que você analise as suas tendências, dizem os espíritos, que nós analisemos as nossas tendências. Ponto. Eu sempre uso esse exemplo. Se eu tenho a tendência de falar mal da vida alheia, o que eu fui na existência passada? Um fofoqueiro. Ponto. Eu preciso saber mais do quê? Não é verdade? Não, porque eu vivi em Paris. Fofoqueiro parisiense. Pronto. Vivia não é verdade? Eu vivia na periferia de São Paulo, era um fofoqueiro na periferia. Estava destruindo vidas, estava complicando as pessoas, me complicando. Como é que é? Hoje eu fofoco, hoje eu não fofoco mais, eu faço análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante. Olha que beleza. É classe, tem que ter classe, né? Tem que falar mal com classe, né? E aí, meu amigo, o que mais que eu preciso saber? O que mais que eu me endividei? Eu não estou nem colocando casos graves. O que mais que eu me endividei? Com a língua. Que o André Luiz tem uma mensagem, já falei 200 mil vezes essa mensagem. Depois você dá um Google nela, que ele disse assim que a língua, apesar de um músculo, à medida que a gente usa ela, ela não cresce. Imagina se ela crescesse quando a gente fala mal da vida alheia. Reclama, quando reclama das coisas. Fica reclamando de tudo, é do tempo, é disso, é daquilo outro, aquele vício, né? Aquele hábito de reclamar, reclamar. A pessoa... É um dispêndio energético, é mais do que dispender energético, você despende vida. Você está se desgastando. Vai desencarnar mais cedo. E não vai ter do que reclamar. Não, vai reclamar porque desencarnou mais cedo. Não, porque é um vício. E a gente, se não faz nada, você realimenta esse processo. Por isso que a gente tem que recorrer a Jesus, não esse Jesus distante. Esse Jesus realidade na nossa vida, no nosso dia a dia, aonde nós vemos a misericórdia divina aplicada na nossa existência, com sabedoria. Por isso que dívida em relação às questões desta existência ou de outras existências, porque a gente pode ter criado problema. Busquemos Jesus no sentido de reformularmos a nossa existência, porque o que acaba acontecendo? A misericórdia do Senhor nos traz. Se a gente deve 1.000, com resignação a gente pode pagar apenas 10. Que é como funcionam as leis de Deus, que são leis de amor. Elas não são leis punitivas, elas são educativas. E se há conscientização sobre o processo
e eu sei de uma relação onde aquilo que causei não foi de forma inadequada, como um ser autônomo que nós somos, nós vamos passar a causar de forma adequada. É uma conta de débito e crédito. Faz sentido, não? Você começa a fazer exatamente diferente. Olha, eu fiz de uma maneira que não era adequada. Eu vou mudar isso porque estou mais consciente em mim mesmo, dentro das minhas possibilidades. Ponto. Eu fiz de uma forma que não estava muito bem feita. Então, eu vou fazer melhor. Eu vou alcançar resultados cada vez melhores. Nós não somos esse poço de problema, poço de erro. Eu vou fazer melhor. E essa é a relação daquilo que eu fui com aquilo que agora eu estou sendo. Essa é a misericórdia do Senhor aplicado numa questão de que a gente diz de dívida. Ah, porque eu devo ter muita dívida no passado, por isso que eu vim com você. Pior que a gente tem a cara de pau de falar isso do outro, porque o outro pode dizer assim, não, meu amigo, eu que sou missionário, que eu vim com você para aguentar você. Não é verdade? Quantas vezes não é o contrário? A pessoa que veio a dizer assim, vamos ver se dessa vez você toma jeito. Né? Dê graças a Deus por tudo. E faça uma coisa que é inteligente. Divida com Jesus. E Jesus, por isso que ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Para nós, na nossa cultura, essa imagem diz tudo, que isso é uma canga. Canga é jugo, que prende na jugular. Né? E o que faz? É para a parelha não fazer exatamente um trabalho de esforço conjunto. Jesus é isso. Ele diz, comigo o jugo é suave e o fardo é leve. Ele divide conosco, ele não resolve o nosso problema. Nós que arrumamos, não é verdade? Ele não resolve o nosso problema. Ele divide. E quando ele divide, o fardo fica mais leve. Por isso que a gente tem que buscá-lo, não nesses aspectos fanatizantes, nessas condições colocadas que nos serviram, sem sombra de dúvida, são respeitáveis para muitas pessoas que encaram dessa maneira, mas é esse Cristo dinâmico, agindo conosco, agindo em nós mesmos e nós nele, fazendo o que? A lógica, faça o bem. Ele não foi ele mesmo, quando apresentaram a moeda, dizendo, aliás, não apresentaram, perguntaram se era lícito, se era justo pagar o imposto, né? Porque era de imperador, é imposto. Por isso que é imposto. E você tem que pagar e dar graças a Deus por tudo, inclusive. Né? Mas eu estou pagando 40%, significa que está ganhando amor. Não é verdade? Eu sei como as coisas não acontecem por acaso. Não reclame, não reclame. Vai fazendo o seu melhor, seja como for. O fato é que era imposto. E ele diz assim, me mostra uma moeda. Eles mostraram a moeda. Ele disse assim, de quem é a efígie? A cara. De César. Então você dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. A César eu dou o meu trabalho, a responsabilidade que nós temos, etc. Não é verdade? Nós não temos obrigação, nós temos responsabilidade. Muda a visão. Tem que mudar a visão. Ah, tem obrigação. Aí já complicou. Porque aí eu vou fazer a coisa que não tem a minha energia toda naquilo. Eu preciso colocar energia positiva naquilo que eu estou fazendo, para entregar junto, não só o trabalho bem feito, mas a energia junto. Que isso é que muda o padrão da minha vida e influencia no padrão da vida dos outros. Essa é a realidade nossa diante da nossa própria existência. Agora, quando eu vou fazer por obrigação, pronto, já melou. Porque a gente já vai... Ixi, tem que fazer isso de novo. Amanhã é segunda-feira. Jesus amado, vou esperar sexta-feira, porque sexta-feira é que é bom. Autoflagelação semanal. Não é verdade? Autoflagelação semanal. Chega na sexta-feira, graças a Deus que acabou essa... Você está acabando com a sua vida. Você não está tendo prazer naquilo que está fazendo. Você está acabando com a sua vida. Não é verdade? A gente vai acabando com a nossa vida. Porque não coloca o prazer naquilo que está fazendo. Isso é importante a gente raciocinar.
E com o Cristo a gente vai exatamente fazendo de forma contrária essa relação de fazer bem feito as coisas. Por isso que dar a Deus é fazer o quê? O bem. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O bem para o próximo é exatamente fazer a Deus, porque quando eu faço para o próximo, se o meu próximo é uma criatura que tem exatamente a mesma paternidade, significa que eu estou fazendo para quem? Para Deus. Não é verdade? Porque o Senhor não auxilia a criatura através da criatura. Ora, se eu faço para a criatura que também é filho e filha dele, eu estou louvando, eu estou fazendo para ele. Né? Estou a Deus, o que é de Deus? O que é de Deus é amor, o que é de Deus é bem. Ponto. Estou resolvido em mim mesmo, estamos resolvidos em nós mesmos. Por isso que, em relação às questões da vida futura, na realidade, por que a gente deve se preocupar com a vida futura? Não tem que se preocupar, só tem que ver o seguinte: nós somos espíritos. Nós estamos aqui de passagem, vírgula, né? Porque aqui não é colônia de férias. Mas, na realidade, a gente está aqui e é muito rápida a existência, não é verdade? Muito rápido. Então, a gente tem que botar foco no que nós fazemos no dia a dia para o aprendizado daquilo que nós somos verdadeiramente como espíritos, porque a gente vai levar exatamente esses tesouros. Quando Jesus diz, não acumuleis tesouros, que a traça e o ladrão vão acabar, né, se utilizando deles, mas acumuleis tesouros nos céus. Onde é que é o reino dos céus, se não em nós mesmos? O tesouro da amizade, o tesouro do trabalho bem feito, o tesouro daquilo, da posição positiva em relação ao semelhante, o tesouro do bem. Ponto. Isso a gente vai levar. Não significa não alcançar resultados melhores onde nós nos encontramos, porque o resultado melhor que nós vamos alcançar na nossa sociedade está nos beneficiando no conforto, mas também está beneficiando as pessoas que trabalham para poder entregar esse conforto para nós, da mesma maneira que a gente trabalha para entregar o conforto para os outros. Por isso é pensar de uma forma mais globalizada como espírito, de que tudo isso faz parte do nosso crescimento. Outro aspecto, por que deixar para o dia seguinte o que a gente pode fazer hoje? Se for para fazer o bem, faz agora. Ok? Não precisa deixar para o dia seguinte. Mas em relação às questões daquilo que, né, nós aprendamos a ser comedidos, comedidas. Tudo me é lícito, diz Paulo, mas nem tudo me convém. Porque era em Corinto. Em Corinto tinha uma frase: tudo é lícito. Ele disse: tudo me é lícito. Tudo é possível, mas nem tudo me convém. Né? Então a gente precisa prestar atenção exatamente nesses aspectos. Aliás, falando em questões de coisas que possam ser convenientes, a gente estava ali na cantina e, de repente, chegou um pudim de leite condensado desta altura. Acabou? Tinham 2. Você comeu tudo? Chegou, aí a Giza... aquela cantina, aquilo ali é uma provação. Porque aí ela começou a cortar o pudim. E tá eu e o Marcelo olhando para o pudim. E ela... A gente se afastou porque a baba escorria, parecia o alien. Né? E ela foi cortando. Acabar é um desespero, porque ela deu uma fatiazinha desse tamanho para a gente provar. Vê se isso é coisa que se faça. São as nossas tentações, não é verdade? Então, para que deixar para o dia seguinte o pudim que você pode comer hoje? No centro espírita, a caloria vai para o perispírito. Você não vai ter o menor problema. Amanhã você vai para a academia, continua magrinho, magrinha, do mesmo jeito que você está, vai ser uma beleza. Entendeu? Porque só o perispírito assimila calorias no centro espírita. Que é essa a realidade. Então, aí, nessas questões positivas, né, pode fazer hoje, não é verdade? Mas, em relação à nossa vida, sejamos comedidos, comedidas.
E por que o Evangelho nos diz que a felicidade não é desse mundo? Olha outro registro de maneira que foi interpretado inadequadamente. Ele não é desse mundo quando eu amarro a minha felicidade nas pessoas, eu amarro a minha felicidade nas coisas, não é? Porque o que vai acontecer? As coisas vão se deteriorar e as pessoas podem, de repente, sair da minha vida. Não é verdade? E se eu amarrei a minha felicidade nas pessoas, nas situações, nas posições, nas coisas, eu vou ser infeliz. Por quê? Pelo lógico. Né? Pela lógica. O que vai acabar acontecendo é eu preciso amarrar a minha felicidade naquilo que possam haver mudanças em relação até o plano em que nós nos encontremos, ou possam haver mudanças na nossa própria saúde, mas não vão retirar aquilo que nós estamos construindo e exercitando em nós mesmos. Faça o bem, façamos o bem, porque o bem nos vai fazer felizes. Não tem segredo. Você imagina um Jesus infeliz? Jesus era um ocitocinado direto, não é verdade? Direto. Você faz o bem, você se sente bem, o seu organismo responde, a sua saúde fica cada vez mais equilibrada, a sua pele vai ficando uma beleza, você vai chegar aos 70 com cara de 70. Olha que beleza, né? Vai ser fantástico. Quando você tiver 80, você vai ter cara de 80. Não é genial? Né? Claro. Pode dar umas puxadinhas aqui, umas coisinhas assim, sem excessos, né? Porque se puxar muito, quando rir, vai ficar levantando o braço. O fato ajusta, mas não ajusta muito, porque não tem o que fazer. Chega uma hora que não tem mais para onde ajustar. Aí a pessoa vai ficando chinesa, né, gradativamente. Tudo bem, mas... Né, ou seja, tenhamos bom senso e olhemos a vida de uma maneira feliz. Veja, coloque a visão espiritual sobre qualquer problema. Quando a gente olha os nossos problemas de um ponto de vista espiritual, eles começam a perder a sua intensidade e o seu valor relativo. É a mesma coisa. A observação significa, e isso é de Kardec na Gênese, a gente subir uma montanha e olhar as coisas lá de cima. Tudo parece em tamanho diminuto, parece show que a gente vai, e para não pagar aquela fortuna para ver o artista na frente, senta lá atrás e vê aquele bonequinho pulando, e aí é melhor você assistir no telão, porque pelo menos você vê o artista, lá você vê aquele bonequinho pulando, né? Não resolve coisa nenhuma. Então o fato é visão espiritual do problema. Se eu estou aqui, olha a situação como um espírito imortal. Isto aqui vai passar, não vai? É que nem o furacão Milton. Todo mundo esperava, ele... Coisa de homem, né? O Iline não, é mulher, vai no detalhe. O Milton não. É para resolver, vamos passar. Pronto. Passei. Né? É bem masculino. Você pode ver, é bem masculino. Né? Porque as nossas irmãs, elas querem falar. Mas não é? Isso vem da caverna. Na caverna, vem da caverna. Né? Elas falavam entre elas, falavam com as crianças, né? E tem uma série de desenvolvimento que foi da pré-história. Né? Visão 180 graus, porque o predador não vem pela frente, né? Ele vem pela lateral ou por trás. Né? Visão 180 graus, e falavam entre elas. Porque você entra num elevador cheio de mulheres, todas elas falam, todas elas se entendem, e você, como homem, sai de lá que nem um zumbi, você não entendeu nada e ficou totalmente... Né? Nós não. Olha que situação. Nós não... Caçando não tem DR. Não tem DR caçando. Você fica... Você não pode fazer barulho, não abre a boca. Né? E tem que ser prático. Percebeu? Nós nos complementamos. Nós somos feitos uns para os outros mesmo. A gente se complementa. Porque põe um problema, a gente quer resolver. Não, mas eu só queria falar a respeito. Mas como falar a respeito? Não, eu só queria desabafar. Que desabafar? Vamos resolver já. Não é assim? Por quê? Porque é prático. Né? Enquanto que a expressão é diferente. Não é? A gente ficava caçando. E ainda até hoje a gente caça. Não é?
Porque passa ela bonita, a gente, se não treinar o olhar, né, paga mico, porque acompanha a caça. Né? É desenvolvimento. Hã? O fato é que elas olham assim, ó. Ela olha se o seu sapato está desamarrado até, sem olhar para você. Se tiver interesse, diz, nossa, esse nossa está olhando para a parede. Ela, na verdade, é fantástico. Nós somos criaturas fantásticas sob todos os aspectos. Isso não é livro de autoajuda, isso é realidade. A gente precisa colocar essa realidade para fora. Sabe? Sai de você. Faz isso por você. Você vai estar fazendo pelos outros. E aí, qual é a grande conclusão dessa história toda? É que a gente precisa lembrar da prece em que nós pedimos a Deus serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. Usando dessa estratégia, a gente vai ter paz. Falando em paz, muita paz a todos. Obrigado.